Te louvo porque o Senhor é o Deus que se revela na tua palavra, preservada até hoje. Te louvo pela oportunidade que temos de cultuá-lo em família bendita do Senhor. Eu quero te agradecer de modo especial pela vida do Jaime, que da sua forma nos encorajou a todos, nos impactou a todos, porque esse é o teu evangelho. Que o Senhor seja com ele, com a sua família, todos os planos e propósitos que ainda tem no período que estará aqui em Recife, sua saúde, os desafios, põe a mão e continua abençoando esse teu servo. Queria também, Pai, rogar por nós aqui, nesses instantes que mais uma vez conversaremos sobre a tua palavra. Nós queríamos colocar no teu altar de graça nossa família. Temos aqui sempre juntos apresentado ao Senhor a nossa família. Um desejo, uma convicção que o Senhor intervenha, Pai, a despeito de nós, mesmo quando erramos, que o Senhor, Pai, põe a mão de misericórdia na salvação dos nossos filhos, por favor. Que o Senhor, Pai, a despeito de nós, sustente os matrimônios, num amor que vem do alto. Mas, Pai, quando a gente se digna a estudar a Tua palavra, a gente percebe que o Senhor gosta de abençoar os lares por meio da gente mesmo. E se assim é, Pai, ensina-nos a ser tão completamente cheios de Ti, que o nosso primeiro lugar de exercício ministerial, o nosso lar, seja impactado com a Tua presença nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, sem maiores delongas, peço que abram a palavra de Deus no segundo livro dos Reis. Segundo Reis, no capítulo 5, é uma história relativamente conhecida, mas eu queria fazer um apelo para vocês. O apelo é simples, o apelo é: prestem atenção, a gente vai ler a palavra de Deus. Algumas pessoas comentam que não é bom você ler muitos versículos numa classe, na igreja, porque as pessoas param de prestar atenção. Só que quando a gente está aqui na igreja, a gente lê as escrituras e a gente lê às vezes vários textos, não é para te agradar nem para cativar a sua atenção, é porque essa é a palavra de Deus. Então quem tem que se esforçar para prestar atenção é você, não sou eu não. Então presta atenção, tá bom? Segundo livro dos Reis, capítulo 5, eu vou fazer essa leitura e vocês vão acompanhando atentamente aí a escritura. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era um herói de guerra, porque por ele o Senhor, ele era um herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse então ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, isso é Naamã, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia:
Logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, ele rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, ele mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus carros, com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, Naamã, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: eu pensava que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé e invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se, foi com indignação. Então, chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, eu te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele, Eliseu, disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou Naamã com ele para que o aceitasse, mas Eliseu recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe Eliseu, perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor, o rei da Síria, entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai-te em paz. Continua. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço, o servo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que o meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou-lhe: vai tudo bem, Geazi? Então Geazi respondeu: tudo vai bem. O meu senhor, o Eliseu,
me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, um talento de prata, 2 vestes festivais. Disse Naamã: seja servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo Geazi chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na sua casa, e despediu aqueles homens de Naamã, que então se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor Eliseu. Perguntou-lhe Eliseu: ô Geazi, de onde vens? Respondeu Geazi: o teu servo não foi a parte alguma. Porém Eliseu lhe disse: porventura eu não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto, Geazi, ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, Geazi, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu Geazi dali diante dele, leproso, branco como a neve. Lemos o capítulo 5 inteiro do 2º livro dos Reis. É muita informação, é uma história com riqueza de detalhes profunda. Mas antes de olhar para a história, eu queria, como classe de família, fazer uma pergunta talvez retórica para nós. Que sonho nós temos para os nossos filhos? Que sonho nós temos para nossos netos, sobrinhos? O que é que nós projetamos como algo que dará a nós a certeza de que eles são bem-sucedidos? Vou perguntar de novo. Nós acostumamos a conversar com as crianças pequenas ou maiorzinhas: o que você quer ser quando crescer? E muitas das vezes, na verdade, as crianças nem estão tão preocupadas, mas os pais, nós, né? Os avós, muitas das vezes nós estamos. E quando então eu pergunto para você, qual é o sonho que você tem para os seus filhos? O que é que lá no íntimo, que Deus conhece, você almeja como sendo o resultado bem-sucedido daquela criação que você deu, do esforço que foi? O que é que esses meninos têm que virar? Eu olho para esse texto e a gente tem vários personagens. A gente tem um grande comandante do exército do rei da Síria. Ele, na verdade, talvez alcançou o posto como servidor público mais alto da nação mais poderosa daquela época. E o texto diz que ele era tampa, o nome dele é Naamã, porque ele era fera e ele conquistou vitórias. É um perfil. É um perfil. Rapaz, eu acho que esse é um bom sonho. Um grande êxito profissional, o topo da escala dos comuns, está aí. Eu acho que esse é um bom sonho. Temos um outro personagem, que é o próprio rei da Síria. Ele não é, talvez, alguém que está no topo de uma escala de serviço, um grande líder, mas que ainda está sobre a liderança de alguém. Não. Esse, o rei da Síria, ele já é aquele que é o verdadeiro grande líder. Ele talvez seria escrito nos anais da história desse período como o homem mais poderoso do mundo.
Seria um bom sonho para os nossos filhos? Seria. Depois nós temos um outro personagem, que é o rei de Israel. Aqui os textos não falam, mas é bem provável que esse rei da Síria era Ben-Hadad, o rei de Israel era Jorão, que também é alguém que parece que chegou lá. Não é a nação mais rica do mundo, não é o homem mais poderoso do mundo, mas é um grande líder. Ele tem milhares e milhares de pessoas sob as suas ordens. Ele diz a um para ir, ele vai, diz ao outro para vir, ele vem. Temos o profeta Eliseu, que a Bíblia só o caracteriza como um homem de Deus. Temos também Geazi, que eu fiz questão de ler o final da história, porque Geazi é como se fosse um seminarista. Ele está ali acompanhando Eliseu e está aprendendo, e ele serve. E temos também, eu me esqueci, eu pulei, talvez por querer, para poder dizer no final, temos também uma escrava, sem nome, estrangeira, roubada, sequestrada da sua casa. Fechamos os perfis. A minha pergunta então é a mesma: se nós tivéssemos que enquadrar nossos filhos, netos, sobrinhos, aqueles que a gente tem algum tipo de ascensão na relação de criação, aonde enquadraríamos? Bem, talvez não precise ser o homem mais poderoso do mundo, mas talvez bem-sucedido, e ele será bem-sucedido se ele for um grande líder, então se ele tiver muitas vitórias. Queridos, eu olho para esse texto e eu percebo que o verdadeiro sonho que nós devemos e podemos ter para os nossos filhos não diz respeito àquilo que eles serão na sociedade, não diz respeito a uma relação posicional pela qual eles estarão inseridos na sociedade. Talvez o principal sonho que nós deveríamos ter é em relação a o que é que traz esperança, confiança na vida dos nossos filhos. O que é? Em outras palavras, talvez a minha pergunta fez com que todos raciocinassem de uma forma que é exatamente a que eu não quero. Não devemos ter uma relação com os nossos filhos no sentido de que ele é bem ou mal sucedido em razão da sua inserção posicional na sociedade. Mas eu olho para o texto e percebo que é onde o coração está, como disse o Senhor Jesus, ele estará onde está o tesouro. E a melhor coisa que nós podemos sonhar para os nossos filhos é que o tesouro deles não esteja em nenhuma posição, mas estejam aonde ele deposita suas expectativas de satisfação, de esperança, de estabilidade. É no coração. Deixe-me dizer por que eu olho para esse texto e isso salta aos olhos no pouco tempo que a gente tem. O texto começa falando de um homem poderoso, um homem que é um cara bem sucedido. Ele é rico, ele é poderoso, mas ele é um comandante do exército, não apenas porque ele é politicamente enfronhado. O texto diz que pelas mãos dele o próprio Deus deu grandes vitórias à Síria. Esse era Naamã, um grande herói de guerra. Ele era um cara que era o tampa, mas o texto diz que ele era leproso. E quando o texto diz que ele era leproso, o texto mostra que o seu mundo desmoronou. Porque talvez esse homem, ele tinha todo o poder, ele tinha toda a riqueza, mas ele foi ceifado em algo que é muito caro para nós: a saúde.
E a nossa sociedade diz isso. Como é que você vai? Rapaz, não sei o que, mas tendo saúde está tudo bem. Não é verdade? Não é assim que a gente se cumprimenta? Parece que Naamã é um desses. A esperança dele está numa saúde de ferro. Mas o que aconteceu? Ele contraiu uma doença incurável. Não adiantava agora mais ser poderoso, não adiantava mais ter muitos recursos. Esse homem está completamente perdido porque ele está doente. E a gente vê isso porque ele move o reino, ele move o outro reino, ele move riquezas, ele move seus servos, ele move todas as estruturas que ele pode, os contatos, os convívios, tudo que ele pode, ele move, porque desmoronou um pilar que lhe dava esperança, que lhe dava confiança, que lhe dava base, que era a sua saúde. Perdeu. Ele perdeu. Em contraponto, eu olho para o texto, e talvez esse seja o aspecto que mais me chama a atenção, porque o texto fala que esse mesmo Naamã, em uma das suas investidas bélicas, ele vai até Israel. E o texto diz assim: tropas da Síria foram até Israel e levaram de Israel cativa uma menina que foi levada para a Síria para ser escrava da mulher de Naamã. Eu agora com os aplicativos, que tem os originais, eu fico estudando e vendo os originais, e me chamou a atenção a forma com que as escrituras definem essa pessoa. Dizem, é uma menina. Então eu fui olhar, essa expressão, ela é utilizada para menina insignificante. Me chamou isso a atenção. Eles trazem de Israel uma menina insignificante, talvez uma menina que não tem força, que não tem maturidade, que ela não tem uma estrutura nem de maturidade pela idade, nem de força. Ela é uma menina insignificante. Eu quero apresentar para vocês uma menina insignificante. Ela é jovenzinha, ela é novinha, ela é roubada, violentamente sequestrada da casa dos seus pais. Não apenas isso, ela é roubada, sequestrada, violentada, levada embora para uma nação distante, mas para uma nação cruel. Mas ela é levada para uma nação distante, sequestrada, roubada, para ser escrava. Essa menina, ela rompeu com todos os sonhos que uma família pode gerar para uma criança. Quem aqui em alguma medida pode se imaginar vivendo numa estrutura na qual seu filho, sua filha querida na tenra idade é sequestrado, levado embora sem que nunca mais você o veja? Me parece que não há dor maior, porque alguns dizem que às vezes melhor é a morte com o luto e a coisa certa do que uma incerteza e uma distância da qual você nunca saberá o que aconteceu com o filho. Essa é a estrutura da família dessa moça. Ela é uma menina insignificante, ela é escrava na Síria. Mas deixa eu dizer para vocês, que o que muda a história dos nossos filhos, não é o que eles têm, não é a relação posicional que eles se enquadrarão na sociedade. O que vai mudar, é em quem eles depositam a sua esperança. Em quem é que? Queridos, a Bíblia diz que essa mulher agora é escrava, preste atenção, exatamente na casa do seu sequestrador. Ela é escrava exatamente na casa do seu algoz. Aquele homem, quando cai, porque ele confia nas estruturas dessa terra, aquela menina se levanta e diz para sua senhora: há um profeta na minha terra, que é um profeta do Deus verdadeiro. Ele pode curá-lo da sua lepra.
A Bíblia não diz, queridos, nem o nome dessa menina, mas eu quero dizer para vocês, essa menina teve pai, essa menina teve mãe, essa menina foi criada vendo e ouvindo sobre o poder e sobre um Deus verdadeiro, que é esse Deus que foi lido aqui mais cedo, lá em Atos 17, que é o Deus que criou todas as coisas, que é o Deus que está em todos os lugares, que é o Deus que pode todas as coisas. Essa menina, ela sofre aquilo que ninguém quer sofrer, que não é o desejo para ninguém, mas preste atenção, quando os nossos filhos forem criados na perspectiva de um Deus verdadeiro, quando os nossos filhos forem criados na expectativa de confiarem não nas coisas, não na posição que eles terão na sociedade, não no curso no qual eles se formarão, não no soldo que eles terão mensalmente, quando eles forem formados num coração que confia em Deus, eles podem ser escravos na casa de quem os sequestrou, que eles terão uma estabilidade, uma confiança para abençoar o próprio inimigo. Eu vou dizer o que acontece conosco. Muitos de nós têm uma história para contar. Dores porque eu nunca tive uma casa própria. Estruturas muito difíceis porque eu sei o que já foi ficar sem ter comida. Situações muito difíceis porque eu me senti humilhado, porque eu não tinha um estudo acadêmico para apresentar. E muitas das vezes, por conta de uma história como essa, nós somos tentados a caminhar com os nossos filhos na expectativa de uma formação curricular, acadêmica, para eles usarem o vernáculo de modo adequado. Nós somos tentados a formar os nossos filhos para que alguma coisa eu deixarei para eles, uma casa própria, ele não vai sofrer o que eu sofri. Conheço pessoas que dizem, os meus filhos terão o que eu não tive, ele vai estudar no exterior, eu pagarei as melhores escolas, e muitas das vezes nós não preparamos os nossos filhos para aquilo que efetivamente fará diferença, especialmente nos momentos de crise. O que faz a diferença é um coração que confia, que tem esperança no Senhor. Um filho, uma filha, que se ele perdeu o emprego, que se ele então perdeu o carro financiado que foi tomado, que se ele perdeu a casa, ele tem uma esperança no Deus verdadeiro. Porque ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, que não haja gado nos currais, nem ovelhas nos apriscos, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É nele que eu confio. Essa menina dá uma lição bombástica para o meu coração. Porque eu vou dizer para nós, sabe como é que nós faríamos se nós fôssemos o escravo? Talvez no auge da nossa amargura, a gente mudaria a história. Talvez a gente colocaria que eles trouxeram escravo uma menina de Israel, que quando pois soube que Naamã era leproso, ela chamou a sua senhora e disse: bem feito para o Naamã, foi mexer com uma ungida do Senhor, vai morrer. Não é assim que às vezes a gente quer viver a vida? E de repente as escrituras nos dizem, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Temos estrutura para isso daqui? Vejam, não há problema os nossos filhos estarem inseridos na sociedade em qualquer posição, podem se tornar os homens mais poderosos do mundo, mas eu vou dizer para vocês, que se o coração dos nossos filhos não forem aquele coração que confia no Senhor, sabe o que vai acontecer? A primeira má notícia, ele vai se estribuchar. A primeira má notícia, ele vai se deprimir. A primeira má notícia, ele se rebela contra Deus, porque ele foi forjado numa estrutura de criação que muitas vezes nós damos, que o significado de bem-sucedido é quanto você ganha, é quanto você declara no imposto de renda. O significado de bem-sucedido é o quanto as pessoas admiram a sua posição posicional na sociedade.
Então, se algum desses pilares vai ruir, ele se acha mais feinho, a perna dele dobra, o nariz dele dobra, ele perde o cabelo, ele então perde um dos pilares, e ele já não mais se aceita, porque ele foi criado numa estrutura de bem-sucedida que é do mundo. Que privilégio será, se nós tivermos filhos, que possam ser os melhores do mundo, mas que se em algum momento eles forem sequestrados, levados para uma outra nação, se tornarem escravos na casa do seu sequestrador, que eles tenham uma única coisa no coração, que essa ninguém tira, e tem um nome: Deus. Ninguém tira isso, ninguém rouba, crise nenhuma arranca. Essa menina confia em Deus de uma maneira que nós não confiamos. Eu anotei, mas perdi aqui o papelzinho. Lá no Evangelho, o Senhor Jesus, ele diz assim: na época de Naamã, existiam muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Sabe o que eu estou querendo dizer para vocês? Essa menina confia em Deus até para aquilo que ela nunca viu acontecer. Deixa eu tentar dizer de novo. Quem explica isso para nós é o Senhor Jesus. Ele é quem diz que na época de Naamã existiam muitos leprosos em Israel. Preste atenção, essa menina não vem de uma estrutura onde em Israel não havia leprosos porque todos eram curados, não. Ela vem de uma estrutura de um Deus que pode todas as coisas, queridos. Ele pode as coisas mais impossíveis. Isso não quer dizer que ele vai fazer, isso quer dizer que ele pode fazer. E essa menina crê num Deus que é tão poderoso para fazer aquilo que nem ela viu fazer, mas a estrutura do coração dela é descansada em Deus. Ela diz, em outras palavras: sabe o que Naamã precisa, minha senhora? Ele precisa conhecer o Deus verdadeiro. E eu fico impressionado, porque essa menina, ela é tão diferenciada, que pensa aqui comigo, imagina que você que sequestrou, imagina que você que tem na sua casa uma escrava, e ela que então tem tudo para ser contra você, ela lhe apresenta uma perspectiva de um Deus que é mais poderoso do que é incurável. Você acredita nessa moça? Será que você acreditaria numa menina dessa? Você iria até a terra natal dela, da onde ela foi sequestrada, porque ela está dizendo, não seria isso uma conspiração? Não seria isso? Eu olho e percebo por trás dessa história uma vida de uma menina que tinha tudo para ser acabrunhada, paralisada, completamente adormecida, talvez de maneira legítima, como muitas pessoas são. Você não conhece a minha história. Eu fui traída, eu fui abusada, eu fui abandonada, eu fui escravizada. E pessoas caminham o resto da vida com toneladas nas costas, porque se sentem o alvo da conspiração do universo. Essa menina tinha tudo para ser uma menina completamente derrotada. Ela é uma menina que conquistou a confiança, ela abençoou esse lar, ela tinha uma caminhada de maneira tão íntegra diante de Deus, que a fala dela moveu o maior reino da história, só porque ela disse: na minha terra tem um Deus, que tem um profeta, que pode te curar. Gente que tem o Senhor, e essa é a maior preparação que podemos dar aos nossos filhos. Pode vir a maior crise, quando no auge da crise ela piorar, se eles tiverem o Senhor, eles estarão estáveis, eles não estarão pelos grupinhos por aí, chorando, amargurados: ó céus, ó vida, ó tristeza, ó azar, perdi isso, perdi aquilo. Nada pode roubar do nosso coração o Deus no qual nós confiamos, nada. Mas deixa eu seguir, eu me empolguei demais com ela, porque eu acho que talvez o sonho de ninguém é um sonho que muda a história. Nessa história eu olho e falo: bem-sucedido é uma menina sem nome, bem-sucedida é uma menina insignificante, bem-sucedida é uma menina sequestrada de casa, bem-sucedida é uma menina escrava, bem-sucedida é uma menina que confia em Deus. Estável, Deus está no controle. Muitas das vezes, deixa eu dizer para nós, sabe qual é o nosso sonho?
Nosso sonho é que os nossos filhos estejam no cartaz com a foto maior na escola quando sair o resultado vestibular. Porque eles põem na cidade, esse é o meu sonho. E eu volto a dizer, a questão não é posicional, a questão é do coração. Se for para estar num quadro daquele, debaixo de arrogância, prepotência, idolatria das coisas, do poder, das estruturas, não terá valido a pena. E a gente vê isso na estrutura que se segue. Rapidamente, quem é Naamã? Naamã é um cara super poderoso, completamente poderoso na sociedade, um homem rico. A gente vê isso porque ele leva uma comitiva, ele tem muitos servos e ele tem muito dinheiro. Mas eu vou dizer uma coisa, prestem atenção. Quando a menina diz que há uma possibilidade de cura em Israel, aonde que Naamã deposita as esperanças? Nos vínculos, né? Ele é amigo do rei. Ele ouve dizer que em Israel há um profeta, há um Deus que pode curá-lo. O que ele faz? Ele procura o rei. Já viram essa estrutura? Rapaz, eu não sou nada não, mas eu conheço fulano, eu vou ligar para ele, ele vai pôr a mão, a coisa vai acontecer. Ele vai no rei para dizer, ô rei, manda uma carta para o rei de lá, porque eu sei que um bilhete de Vossa Excelência vai fazer as coisas moverem com certa celeridade. Não é isso? Muitas das vezes nós somos assim. As expectativas que nós temos em relação às demandas desse mundo, sabe o que são? As pessoas que a gente conhece, os vínculos que a gente tem. Conhece alguém lá? Sabe me dar um telefone, um número? Tem alguém que a gente pode falar para poder então ir por cima? Eu não estou aqui, volto a dizer, falando que nós não nos relacionamos, não conversamos. O que eu quero dizer é a estrutura do coração. Naamã escutou que Deus pode curá-lo, mas eu vou dizer para vocês, há 2 ídolos no coração de Naamã. São os excelentes vínculos políticos, e é o dinheiro. E ao longo da história, esses têm sido ídolos que nós mesmos, sem saber, apresentamos para os nossos filhos. Filho, olha, deixa eu te contar, lembra daquele problema? Rapaz, eu conheci fulano, que conhecia ciclano, que era marido da menina, e a menina era exatamente lá, e quando ele falou, e aí a coisa aconteceu. Deus não está na história, são os nossos vínculos políticos. Ou então, quando a coisa complicou, e a gente então tinha aquele dinheiro, e a gente então pagou, e a coisa resolveu. Muitas das vezes nós estimulamos na caminhada dos nossos filhos o crescimento do Deus desse mundo, os vínculos, o dinheiro. Criamos os nossos filhos muitas das vezes nessas perspectivas. Entramos nas lojas do shopping e os meninos, leva pai, leva. E a gente então diz, é muito caro, a gente não tem dinheiro. E você vai com isso estimulando nele que, rapaz, então se tivesse dinheiro, tudo podia. Se tivesse dinheiro, a gente conseguia. Pai, vamos viajar, a gente vai vir na televisão, a gente vai naquele lugar. Ô filho, é tão caro, a gente não tem dinheiro. Parece que a gente não tem mais o pastoreio do contentamento no Senhor. Se um dia o Senhor quiser, Ele leva e Ele dá. E se o Senhor não quer, nós estamos estáveis e suficientes e tranquilos nele. Não, vamos criando e constituímos gente como Naamã. O Deus dele é o vínculo político, é o dinheiro. Mas tem o rei da Síria é a mesma coisa. O rei ele é tão pomposo. Isso acontece muitas das vezes, é um grande laço, quando Deus lhe coloca numa estrutura em que você tem autoridade, muitas das vezes para fazer a coisa acontecer, você é embebido daquilo, e você se acha intrinsecamente melhor e superior, e o rei, ele não tem a menor condição de curar uma lepra, mas ele escreve uma carta, ele diz, ô rei de Israel, eu estou mandando uma carta, está indo aí Naamã, é para você curá-lo. Pensa no cara poderoso. Gente que confia nas estruturas do poder terreno, posicional que tem. É assim com você? Não porque eu sou patrão, não porque eu é que mando, não é porque eu é que faço. Gente que acha que intrinsecamente assume alguma posição de valor que não tem nada a ver com aquilo que posicionalmente ele tem na sociedade. Ídolos. Pessoas que acham, rapaz, se eu fosse o chefe, ia ser tudo diferente, porque tem uma sede de ser, de mudar a sua essência que não muda. O rei não tem o que fazer, mas ele escreve uma carta. Escreve uma carta dizendo, está indo Naamã, então faz favor de curar.
Depois a gente tem, queridos, o próprio rei de Israel. O rei de Israel recebe a carta e acontece uma coisa tão interessante, porque a tranquilidade do seu reino, o que estava no coração dele, o que dava tranquilidade ao seu reino, sabe o que era? Era o acordo de paz que ele tinha com a Síria. Porque quando ele recebe a carta, ele diz: meu Deus, eu por acaso sou alguma coisa, ou sou Deus para curar da lepra esse Naamã? Já sei, o rei da Síria quer arrumar um pressuposto para entrar em guerra comigo, rompeu o nosso tratado de paz, eles são enormes, vão acabar com a gente. Um rei cuja expectativa de confiança no seu coração é a estabilidade política. Percebem os perigos do nosso coração? A gente lê um texto desse sem parecer que há tanta idolatria, mas aqui nós estamos diante de um rei que é rei de Israel, e ele tem uma grande idolatria. O que sustenta, o que estabiliza o meu governo é uma estabilidade política. Porque se houver uma instabilidade, o que vai acontecer? Vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão acabar comigo, eu perco o meu posto, as coisas vão ficar difíceis. Não há uma menina insignificante dizendo: eu tenho um Deus. Não. Esse rei, ele é tão vacilão, que ele recebe uma reprimenda de Eliseu. Eliseu é quem diz: ô rei, você surtou, cara. Há um Deus em Israel. Mas você é o quê? Você confia em tratado de paz? Em estabilidade política? Quer dizer que se houver algum rompimento, se houver alguma instabilidade, nós estamos perdidos? Ô rei, nós temos um Deus, manda esse Naamã aqui. Eliseu é um homem de Deus. Um homem de Deus, aqui na história, tem muita coisa para ensinar para nós e a gente sem tempo. Mas ele mostra que um homem de Deus, ele não está interessado em vínculos, porque quem está chegando é o comandante do exército do rei da Síria. Sabe o que Eliseu faz? Não recebe, não quer nem ver. Ele manda um mensageiro dizendo: vai lá, se mergulhe 7 vezes no Jordão. Naamã é um cara tão tampa, que ele fica indignado. Ele fala: como assim o profeta não vem me ver? Como assim ele não vai pôr a mão, invocar, fazer um barulho aqui? Eliseu é fiel a Deus. Nós muitas das vezes temos esse equívoco estrutural, porque a gente cria uma deferência toda especial pela patente do sujeito. Entra alguém e te apresenta: esse daqui é e ele dá um nome mais mirabolante que você não conhece, que normalmente a gente apresenta às pessoas com a sua situação posicional na sociedade. Esse aqui é o CEO da empresa, e você fala: nossa. E muitas das vezes nós temos um tratamento completamente diferente com as pessoas em função das suas patentes. Isso é uma idolatria, que é aquela do vínculo. Rapaz, fulano ali, eu vou gastar mais tempo com ele. Às vezes entra um outro, que parece que não tem nada a oferecer, e esse então parece que a gente não tem nada a dar. Eliseu não é assim. Eliseu está no meio de uma grande crise diplomática entre os dois reinos, mas ele manda uma palavra, que é a palavra de Deus. Acontece então o final da história, para a gente poder encerrar. A gente vê que os servos de Naamã o instam para que vá mergulhar, ele é curado, e aí acontece mais uma curiosidade que descortina o coração. Ele quer pagar, ele tem que pagar, não é verdade? Deu certo, ele foi curado. Ele volta lá em Eliseu e diz: Eliseu, esse seu Deus é maravilhoso, toma aqui 6.000 ciclos de ouro, sei quantos talentos de prata, vestes festivais. Ele quer pagar. Percebem como ainda está o coração? Ele faz uma declaração linda, que só é esse Deus, mas na sequência o próprio Naamã fala assim: olha, eu vou levar uns montes de terra, eu vou adorar a Deus, mas que Deus me perdoe quando eu estiver lá no templo do Deus Rinom, porque quando Ben-Hadad estiver lá servindo, ele dá a mão para mim, e eu vou ter que continuar lá.
Então ele entende que Deus é Senhor, mas os vínculos políticos são tão mais fortes que ele mesmo já pede por antecipação para Deus o perdoar, porque ele vai continuar junto com o rei no templo de ídolos pagãos. Muitas vezes somos assim. Entendemos que o Senhor é Deus, mas aí lá no trabalho, por conta dos vínculos pagãos, por conta dos descaminhos que tem, a gente fala: meu Deus, eu não posso me libertar, senão eu vou perder minha posição, vou perder meu emprego. Naamã é curado, mas ele continua com um Deus no coração. É o seu poder, é o seu status, são os seus vínculos e o seu dinheiro. Ele quer apenas agregar uma coisa, ele quer apenas agregar um monte para agora adorar a Deus, como se isso fosse resolver. Preste atenção, esse é um dos piores dos momentos que a gente vive. Gente que não é limpo do coração. Tiago diz: homem de ânimo dobre, limpai o coração. É gente que quer servir a Deus e servir o mundo. É gente que acha que os seus relacionamentos políticos e de influência, eles são tão relevantes que eu não posso marcar posição de fidelidade a Deus. Ele vai continuar indo para o templo de Rinom, porque afinal de contas ele é comandante do exército. E se você, meu amigo, não está disposto a perder tudo por amor ao Senhor, pode ser que você ainda não chegou na estrutura da menina insignificante, porque a menina insignificante perdeu tudo. A menina insignificante perdeu tudo, mas não é tudo materialmente. Ela perdeu todos os relacionamentos. Ela nunca mais viu sua mãe, ela nunca mais viu seu pai, ela nunca mais viu seus irmãos, ela nunca mais ouviu a língua materna dela, ela nunca recebeu um salário, ela nunca teve um presente. Essa menina é escrava, mas essa menina, ela tem uma coisa que a liberta desse mundo: ela confia em Deus. Qual é o seu sonho? O texto termina com uma outra estrutura muito comum. Geazi, o seminarista, super religioso. Às vezes nós gostamos e ficamos em paz, porque os nossos filhos, eles estão vindo muito para a igreja, então eles estão vindo, eles estão acostumados. Geazi faz uma das peripécias mais sinistras registradas nas Escrituras. Depois que Eliseu não pega dinheiro nenhum, Geazi vai atrás da comitiva de Naamã, com a cara mais lavada. Ele conta a maior mentira, mas é para se dar bem. E alguns dizem: tem mentirinha que não vai fazer mal para ninguém, porque veja, Eliseu não quer, Naamã quer dar, eu só vou entrar no meio para receber. Ué. E ele então diz: olha, é que chegaram uns discípulos, veja a mentira, chegaram uns discípulos, estão precisando, dá 2 vestes festivais e 1 talento. Veja ele dando uma de altruísta: e eu vim para levar para aqueles discípulos que tanto precisam. Cara mentiroso, ele pega tudo, leva para ele. Quando Eliseu pergunta: ô Geazi, você foi aonde? Eu não fui lugar nenhum. Às vezes eu olho e falo assim: isso aqui é um menino de 5 anos, só pode, não é possível. Ô pessoal, as Escrituras revelam como espelho quem nós somos. Muitas das vezes, para podermos ter alguma garantia maior, muitas das vezes para poder termos algum recurso a mais, a gente inventa ali uma maquiagem, né? Sexta-feira aí foi dia 29, terminando as declarações, a gente inventa, faz uma maquiagem que não faz mal para ninguém, não está fazendo mal para ninguém. Eu estou aqui maquiando um negócio, outro. Eu sofro demais essa tentação, demais. E eu vou dizer para vocês que esse texto mostra muita gente fera, mas tem uma pessoa sem nome, uma pessoa que perdeu tudo, uma pessoa que confia no Senhor. Eu quero fazer uma pergunta: qual é o sonho que você tem para os seus filhos? Que eles sejam o quê? Sabe, queridos, a única coisa que jamais vão tirar dos nossos filhos, a única coisa que efetivamente os manterá no momento de crise e mesmo no momento de fartura, será um coração totalmente entregue à dependência e à confiança de Deus. Esse coração é capaz de abençoar os inimigos nos piores momentos. Esse coração é capaz de tirar essa paralisia que muitas das vezes a história de vida trágica que você tem gera em você.
esse coração que confia em Deus, não se atemoriza de más notícias, ele sabe que se Deus me fez, nesse momento de crise, perder tudo, ser escravo, estar longe da minha família, é porque Ele reina, é porque Ele é soberano, é porque Ele não perdeu as estruturas nem as rédeas, Ele é Deus, e nele eu confio, e Ele é poderoso para fazer até aquilo que eu nunca vi. Mas eu vou terminar dizendo uma coisa, isso não quer dizer que Deus tenha que fazer. Temos lá em casa louvado ao Senhor com um cântico que a gente aprendeu recentemente, que tem sido muito legal para nós, eu para minha esposa. Ele diz assim: às vezes o Senhor acalma a tempestade, com um único sussurro, o vento se acalma e as ondas param. Qualquer tempestade Ele pode acalmar. Mas outras vezes, o Senhor resolve acalmar é o coração do seu filho. E Ele deixa a tempestade e os ventos soprarem, mas Ele traz o seu filho para o colo e Ele acalma o coração. Queridos, Deus é tão maravilhoso que Ele é capaz de curar uma doença incurável que você nunca viu ser curada, e Ele é capaz. Mas Deus é tão poderoso que Ele é capaz de estabilizar o seu coração em confiança, anelo, estabilidade nele, ainda que você seja escravo na casa do seu sequestrador. Esse é o poder de Deus, que acalma a tempestade ou acalma o nosso coração. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra, Pai, foi lida, ela é maravilhosa. Talvez eu tenha lido um texto grande demais, mas se foi grande demais, traz ao nosso coração uma reflexão também grande demais. Se nós temos sonhado, Pai, para os nossos filhos, um sonho estritamente posicional, ó Pai, confronta-nos por favor. Se nós temos gastado os nossos esforços, os nossos recursos, a nossa saliva, as nossas conversas com os nossos filhos, estritamente numa caminhada posicional, que o Senhor nos revele que a única coisa que os nossos filhos terão nessa terra, que nada nem ninguém pode tirar, que crise nenhuma, que nada pode levar ao coração, é o próprio Deus. Essa confiança inabalável que vem pelos méritos do que Cristo fez por nós, que nós não nos descansemos enquanto não virmos os nossos filhos entregues aos pés da cruz, tendo um Deus no qual eles confiarão por toda a sua vida. Ó Deus, eu preciso reconhecer que nenhum de nós sonha um filho sequestrado, se tornando escravo, mas eu queria pedir ao Senhor, que ainda que as situações mais adversas batam na porta da nossa casa, que cheguem na vida dos nossos filhos, que o Senhor dê a eles esse coração que confia no Senhor, que não se atemoriza das más notícias, que sabe que ainda que tudo esteja indo de mal a pior, nós temos um Deus da nossa salvação, e que nesse Deus nós somos capazes de abençoar, inclusive os que nos perseguem, abençoar e não amaldiçoar, porque nós somos peregrinos nessa terra, nós somos estrangeiros aqui nessa terra, somos cidadãos dos céus, a nossa morada já está feita pelo Senhor Jesus. Isso daqui é um acampamento, é uma nuvem que nasce e logo se dissipa, é uma flor que desabrocha e logo murcha. Em breve estaremos com o Senhor na glória, e com o Senhor somos capazes de enfrentarmos as situações mais atrozes, sem nenhuma posição nessa sociedade, de maneira estável, abençoadora, pelos méritos daquele que nos salvou. Que os nossos filhos sejam teus, para a honra e glória do teu nome. Amém.